Gente, o Brasil tem 140 milhões de animais de estimação. É uma população enorme, né? 54 milhões são cães. E quem tem cachorro em casa sabe exatamente dessa relação de afeto, né? Que existe entre gente e bicho, né? Inclusive a convivência com cães, ela é muito boa para todo mundo, inclusive para os idosos. Nós fomos em um hospital de Belo Horizonte que tem um trabalho lindo com cães terapeutas. São 2 episódios e este é o primeiro e eu acho que você vai gostar. Meu pai era paciente do hospital, ele estava internado aqui no serviço de neurologia e foi uma internação longa, mais de 80 dias. E numa dessas ocasiões, um dos cachorros do projeto teve autorização de fazer visita no quarto. E nós recebemos a visita do Modesto e foi uma coisa extremamente importante para nós. Meu pai Modesto era o cachorro. Era o cachorro. É um Golden e é um dos pioneiros do trabalho aqui. E meu pai era veterinário, então foi uma forma de reconectar, de sair daquela rotina de quarto. E como uma sequela da cirurgia neurológica que ele passou, ele estava completamente paralisado do lado direito. E quando o cachorro foi visitá-lo no leito, ele movimentou completo. Foi a primeira vez que ele fez um movimento efetivo com a mão para passar, levantou a mão completamente para passar a mão na cabeça do cachorro, sabe? O senhor está com a Valentina no colo, né? O que o senhor achou dessa experiência? Algo novo, né? Algo novo. A gente precisa ter contato também com os animais para a gente interagir com a própria natureza animal, né? Então, achei muito boa a iniciativa tanto dos voluntários quanto dos médicos que permitiram e também de vocês que estão fazendo esse trabalho bonito aí. O cão funciona um pouco para proporcionar essa atividade lúdica, então jogar bolinha e o cão traz a bolinha de volta para o paciente que está em reabilitação pós um AVC, ou demonstrar como é que ele atende a determinados comandos, funcionou como uma primeira ponte de interação. Depois, de uma maneira mais restrita e que nós vamos sempre caminhando um pouquinho a cada dia, é atendermos um paciente que realmente tem uma hospitalização muito prolongada, é um paciente que está imobilizado, que não pode nem sair do seu quarto e, portanto, as opções que ele tem de estar num ambiente saudável são muito mais restritas. E é esse trabalho que a gente foca, que é o mais gratificante, que é, de fato, utilizar essa condição terapêutica do cão, que é a sua percepção muito instintiva do estado daquele paciente e a sua capacidade de solidarizar com ele. Então é muito comum a gente ver um paciente que está paraplégico e o cão pula no leito e fica imóvel. Ele assume a atitude do paciente. A interação, principalmente para o povo mais idoso que está aí nas visitas, é que eles têm sempre uma história com um cachorro de casa, né? Ah, meu avô teve um cachorro assim, eu tenho um cachorro assim. Então a pessoa se solta muito, né? Isso é um quebra-gelo, nesse caso aqui, para a gente estar conversando, né? Mas é muito bom, né? O paciente, ele tem primeiros 10 minutos ali, ele libera 1 milhão de hormônios que faz a pessoa subir a autoestima naquele momento ali, né? Isso é muito importante, né? Eu ganhei um cachorro de uma família de amigos nesse contexto. Você está passando por um momento completamente diferente na sua vida, você vai precisar mais de um bichinho do que ele de você. E quando a minha cachorra veio, imediatamente eu logo pensei, falei assim, gente, eu preciso devolver isso de alguma forma. Então ela começou a fazer os treinamentos e tudo mais para ver se ela tinha aptidão, se ela tinha as características que eram
compatíveis e no final desse treinamento todo a gente foi convidado a participar do projeto agora do outro lado. Ô Lélio, como é que você vê a relação entre os animais e os idosos? Uma relação de compromisso, de respeito mútuo, né, de uma relação terapêutica, consoladora também, porque o idoso ele passa por, alguns, né, passam por perdas e os animais têm uma característica altruística de se doar sem esperar nada em troca. O idoso, nesse momento, ele sente, muitos idosos sentem essa necessidade, essa carência de afeto. Agora, tem muita gente que a gente ouve falar assim, ah, não vou dar um cão ou um gato para minha mãe ou para o meu pai, já idosos, né? Porque pode morrer e eles vão sentir demais. As pessoas acham que a perda de um animal pode causar mais sofrimento para um idoso, né? Já que ele já passou por determinadas experiências na vida. Pelo contrário, é mais uma oportunidade de aprender com essa perda, né? Os ciclos de vida dos animais são menores, não somente do cachorro e do gato, mas também de outros animais que hoje são considerados domésticos. Eu falo principalmente da calopsita. A calopsita é uma ave exótica que as pessoas estão mantendo em apartamentos e tal. E esses animais dialogam com o idoso, com o ser humano, né? Então essa perda, como eles têm vida curta, né? Aprender a se separar mesmo, sabe? A se privar da companhia. Na verdade, né, as intervenções assistidas por animais, elas já existem há muito tempo. O animal que entra para esse trabalho, que é incluído nesse trabalho, ele é preparado, ele tem que ter o perfil para isso. Então, desde pequeno, você seleciona com essa intenção, né, preparando o animal para esse fim. Lógico que ele já tem o que seria a personalidade dele, né, propícia para isso, né? Na verdade, a gente chama de temperamento. A gente precisa muito, é um cachorro bem socializado, independente da raça, ele ser bem socializado, com cães, com pessoas diferentes, ambientes diferentes, que uma hora ele pode estar aqui embaixo, mas uma hora ele vai subir para o quarto, então ele tem que uma escada, tudo, então a gente olha isso tudo, um cachorro que é bem socializado com o ambiente, né? Agora a raça, realmente tem raças que a gente não consegue colocar aqui pelo fato de, um exemplo, um pitbull, daria para o projeto? Sim, mas tem a lei da mordaça. Eu já vi pitbull que é bem tranquilo, né? Bem socializado, né? Então eu seleciono os cães mais bem socializados com pessoas que têm um adestramento também, um mínimo, né? Tem que ter um controle dele, né? Então, nós temos um exemplo de um paciente que me marcou muito por ele ser um paciente que estava acamado, ele necessitou de uma amputação de uma perna e ele estava muito revoltado com essa situação. Ele não verbalizava com a família e também nem com os médicos. A relação estava muito difícil e quando nós fomos a essa enfermaria buscar um paciente que viria já a participar do projeto, ele demonstrou interesse e curiosidade. E ele foi então trazido. Ele estava muito incomodado por ser amputado, mas como nós não interagimos com a doença e nem sabíamos se a amputação era recente ou não, ele foi tratado como os demais pacientes. E isso tocou muito particularmente porque ele percebeu que ele não era visto pela amputação, ele era visto
pela participação dele naquele momento. O primeiro cão que ele escolheu para interagir foi um pastor alemão porque nós desenvolvemos uma atividade muito próxima com a Polícia Militar, com os cães de treinamento da polícia, seja para treinamento de drogas, e aí a gente apresenta para os nossos pacientes também que tipo de treinamento os cães podem fazer. E no final ele já estava com o Yorkshire no colo, extremamente receptivo e sinalizando o que ele estava observando no cachorro, se era normal, batimento cardíaco. Então ele passou a cuidar, ao invés de ser cuidado, ele estava agindo de uma maneira ativa. E na segunda-feira, para minha surpresa, eu recebi uma ligação da médica perguntando o que a gente tinha feito com o paciente dela, porque ele havia chamado pelo nome e ele nem sequer se dirigia a ela. Com a ajuda do animal, a gente consegue acessar o íntimo da pessoa, sem atropelar, né, sem ser invasivo, e aí estimular e convidar para essa interação, né, convidar para a reabilitação de algum movimento, de alguma função, de alguma atividade que estava ali adormecida ou que estava difícil, né, naquele momento. Então, assim, traz resultados muito bons. Os cães falam muito, né? Eles falam com os olhos, eles falam com a expressão corporal, né? Eles falam com o próprio pensamento deles. Quem tem cães, quem tem animais, né, sabe do que eu estou falando. Quem não tem pode achar que eu estou falando uma grande bobagem, mas quem tem sabe do que eu estou falando, né? São outras linguagens que eles usam, né? Mas eles se expressam tanto quanto quem tem a linguagem verbal, às vezes até mais, né? Porque muitas vezes a gente fala, mas não diz nada para outra pessoa, né? Fala muito, mas não diz nada. Ou fala e passa mensagens que são desagradáveis, né? Mensagens subliminares que estão por trás dessa fala que são desagradáveis. E o animal não. O animal é aquilo, né? Ele é autêntico, ele ama, ele consegue amar incondicionalmente, uma coisa que o ser humano tem muita dificuldade, né? O ser humano ama muitas vezes com uma outra intenção, com um interesse, né? E o animal não. Às vezes você fica bravo com o cachorro, né? Se fosse com o ser humano ele ficaria rancoroso, ficaria sem falar com você, tal. O cachorro às vezes fica ali meio medroso, sai, daqui a pouco ele volta, abanando o rabinho, pedindo carinho, querendo interagir com você de novo, sem rancor nenhum. Terapeuticamente falando, né, tá provado isso, né, que o animal, ele, ao transmitir afeto, a não esperar recompensa. Ah, mas o cachorro, tem gente que fala isso também. Ah, mas o cachorro tem uma atitude interessada, né, de querer recompensa. E não é isso, né? A recompensa está junto, está próximo. Isso para o idoso, não só para o idoso, mas para nós todos, qualquer que seja, para a criança principalmente, é uma oportunidade de aprendizado. Eu falo que bicho não tem virtude, né? Virtude é uma característica humana, mas eles têm cada exemplo, eu estudo muito o comportamento animal, eles têm cada exemplo de companheirismo, de atitudes, de aprendizado. Eu achei que eu estava doando, eu estou recebendo. Eu fico ali, tem hora que eu estou ali, o paciente está acariciando o cachorro, eu queria estar lá também, abraçando o cachorro, brincando com ele, porque é muito bom o ambiente, o clima, né? A energia é muito boa, né? Então, o trabalho é um trabalho de luta, porque a gente vai conquistando espaços devagar, existe muita resistência. A primeira forma que o projeto é enxergado é como uma atividade lúdica, é legítimo, mas ele não se restringe a isso, ele é muito mais. Nós procuramos selecionar o perfil do cão para o perfil desse paciente extremamente limitado, se ele é tímido, se ele é mais expansivo, o tanto que esse paciente consegue se mobilizar para interagir com o cão, porque o paciente, ele traz várias questões. Se ele já teve um cão, se ele que tipo de experiência que ele teve, ou mesmo o desejo de se desconectar com a doença e se conectar com a saúde. Você vê o olho brilhar, o desejo de cuidar, o desejo de interagir.
E isso é esperança de vida, esse é o nosso objetivo. A gente acha que isso é uma coisa singela, mas não é. É uma coisa que muda a rotina, que tem uma série de implicações na vida das pessoas que estão sendo atendidas, muito maiores do que a gente inicialmente tem condição de mensurar. A pessoa que tem um animal, para começar, ela não pode nem ficar deprimida, né? Porque se ela ficar deprimida, o animal morre de fome. Então, assim, a própria presença do animal já te estimula a ter que levantar da cama, a ter que se superar, ir lá e cuidar. Tem uma vida que depende de você. Então, para começar, né, é uma coisa que a ciência não vai, talvez nunca consiga mensurar. O que o animal já nos ajudou a deixar de ter, por exemplo, deixar de deprimir, né? Como é que a gente vai medir isso? Quantas vezes que eu tive que superar a minha tristeza ou a minha depressão porque eu tenho que cuidar de uma outra vida, né? Para começar isso, então ele já estimula o nosso tônus vital, não deixa baixar o nosso tônus vital. Eu falo também o seguinte, o cachorro, quando você traz para o seu convívio, né, é preciso também ter cuidar desse animal. Porque muitas vezes uma pessoa que tem uma vida sedentária, ela pode passar para o animal aquele mesmo hábito, né? Por isso que você imagina um animal preso num apartamento, ele precisa de ter os momentos de caminhada, de sair. É lógico que a maioria das pessoas faz isso, mas se você não tem esse cuidado, o animal fica, por exemplo, retendo a urina o dia inteiro, porque ele quer urinar num ambiente livre, num parque, num jardim. Esse animal ele pode ter problema renal sério, né? E aí as doenças degenerativas que acometem os idosos podem aparecer nos animais, né? Então, o animal tem diabetes, o animal tem obesidade, né? E isso em função dessa adaptação à vida humana. Ele é capaz de perceber sensações, de exprimir sentimentos, de interagir com o próximo. Características que a gente achava que era só do animal humano, mas não é. Alguns países com leis mais progressistas, como na França, como em Portugal, eles já entenderam que o animal é um ser senciente e já abrangiram os direitos do animal. No Brasil, a gente ainda está engatinhando. Existem alguns projetos de lei na esfera federal e na esfera estadual para tentar descoisificar o animal. Mas no Brasil, o animal ainda é coisa. E isso é muito complicado porque nós temos hoje na sociedade vários tipos de entidade familiar, né? E um tipo de entidade familiar que a gente tem é a família multiespécie. A família multiespécie é aquela formada por duas espécies. Então, um animal humano, nós, e um animal não humano, que é o cão, que é o gato, tão fundamental na interação com o homem. O animal sente as perdas humanas. Quando o dono morre, o tutor morre, a gente tem casos do próprio animal também morrer de tristeza, né, de adoecer. Tanto que a gente vê também, por exemplo, se a gente adoece, o cachorro não sai de perto. Porque é a companhia. Essa palavra companhia, ela é muito mais abrangente, né? Ela representa essa sintonia, né? E outra coisa, o animal nos vê como eles se sentem extremamente dependentes do ser humano. Quando eu recebo animais machucados, atropelados, baleados, eu estou sempre fazendo A primeira coisa que me impressiona é o olhar que o animal me encara e me pergunta assim, como que... Cara, o que você vai fazer comigo? Então, assim, é o que mais me comove, sabe? Então, assim, essa extrema dependência que o bicho tem do ser humano é que nos
nos deve chamar a atenção para a questão do respeito. Eu aprendi com os idosos um pouco assim, exatamente disso, né? De exercitar o desapego, né? Assim como os animais também, né? Acabou que coincidiu que eles me ensinaram quase que a mesma coisa. Exercitar esse desapego, desapego dessas coisas materiais, desapego do tal do poder, que o ser humano vive uma vida inteira correndo atrás do poder, e até hoje eu não sei para que tanto isso, né? Porque depois que você tem esse poder, eu acho que só atrapalha a sua vida, né? Então, fui aprendendo assim, a me desapegar dessas coisas que não têm tanto valor na vida, né? E aí concluir aquilo que eu falei no início, né? Que a gente tem que valorizar as coisas simples da vida. Eles brincam muito falando assim com o cachorro, né? Principalmente cachorro. Ai, a cara do dono. O que é isso? Isso é exatamente o fato da convivência, né? O animal, e nós que somos veterinários, isso é nítido, né? Quando você recebe um animal e você vê o animal refletindo não somente a cara do dono, mas assim, os gestos, aquela inquietude, né? Assim como você tem um dono hiperativo, o animal também muitas vezes demonstra ser hiperativo, né? Isso é comum, né? Exatamente pela convivência e de repetir, né? De aprender. Então, fico pensando, sabe, gente e bicho, quem cuida de quem, né? Então, até o próximo programa e cuida de você, porque você merece.